pessoal, tudo bem? Vamos agora neste vídeo aqui conversar bastante sobre a medida provisória 905 de novembro de 2019. Esta medida provisória é a que criou, né, a nova modalidade de contratação de pessoal, mais especificamente para aquelas pessoas que tenham aí entre 18 a 29 anos de idade. Vocês vão entender direitinho aqui, preparei todos os slides, vocês vão saber como vai funcionar, quem vai poder contratar, quem vai estar impedido, qual a base salarial, tem limitação de salário para contratar nesta modalidade, vai ser considerado o primeiro emprego, vocês vão saber quando que vai ser considerado este primeiro emprego, ou seja, acaba sendo um curso muito bacana para vocês. Este vídeo vai ficar um pouco longo, sim, porém, depois, conforme eu já informo, sempre informo em outros momentos, vai haver outros mini vídeos com cada ponto importante deste material aqui que eu preparei para vocês. Mas pode ser que, de repente, você tenha necessidade, tenha interesse de assistir a matéria toda de uma única vez, você vai ter a possibilidade mediante a este meu vídeo aqui. Tudo bem? Então, vocês me acompanhem sempre no finalzinho de todos os vídeos. Vocês já sabem, principalmente para quem já está inscrito no meu canal, é claro, né? Então, já sabe que no final eu gosto de fazer meus comentários pessoais. Eu tenho aí uma vasta experiência já nessa área tributária, atuo na área fiscal há mais de 25 anos. Sou contadora, sou tributarista, né? Especialista tributária, estudei também um bom período aí para o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, então acredito que eu possa contribuir com vocês aí um pouquinho do outro lado. Tudo bem? Para quem não me conhece aí, meu nome é Adriana Ferreira, sou a proprietária da empresa Ferreira WA. É claro que eu vou pedir para que, se caso vocês gostarem, compartilhe esses vídeos com os colegas de vocês nas redes sociais. Se inscreva aí no meu canal também, venha fazer parte aqui, já está crescendo a cada dia mais. É claro que às vezes vai ter momentos que eu vou estar disponibilizando determinado material aí que não vai ser de seu interesse. Mas, de qualquer forma, vai chegar um momento que você também vai precisar de determinado assunto e eu vou disponibilizar para vocês. Por isso, fiquem aí comigo e compartilhem. Vamos adiante aí. Vamos entrando aqui no assunto. Antes disso, né, é importante aí sempre deixar registrado estas informações aí da quantidade de vídeos já disponíveis aí no meu canal, playlists também. E aqui é a parte importante, nós vamos com calma. Eu vou procurar falar um pouco mais devagar, não muito lento, porque eu não consigo. Vocês sabem já como é o meu critério, meu jeito de passar as informações. Mas vamos juntos aqui que vai dar tudo certo. Vamos lá, medida provisória 905, ela foi publicada dia 11 de novembro de 2019. Ela será ainda convertida em lei num prazo de 120 dias a partir da data da sua publicação. Então, 120 dias a partir do dia 11, né, de novembro. Adriana, qual a finalidade da criação da medida provisória 905 de 11 de novembro de 2019? Me explica aí, eu quero saber. Pessoal, a finalidade foi instituir o contrato de trabalho verde-amarelo. Ela também alterou a legislação trabalhista e também a finalidade para dar outras providências. Vocês vão observar que essa medida provisória, no capítulo 1, ele fala somente da parte do contrato verde-amarelo. Mas no capítulo 2, depois vocês deem uma olhada, vai ter várias outras alterações também aí nesta situação que eu acabei de falar para vocês. Mas neste vídeo eu vou tratar apenas do contrato verde-amarelo. Então, vamos lá, capítulo 1. Vamos começando aqui. Quem são os beneficiários deste contrato verde-amarelo? Olha o que diz aí o artigo 1º dessa instrução, desta medida provisória. Não é instrução normativa, é medida provisória editada pelo governo federal. Fica instituído o contrato de trabalho verde-amarelo, modalidade de contratação destinada à criação de novos postos de trabalho para pessoas entre 18 anos e 29 anos, conforme já falei para vocês no início aí. Para fins de registro, pessoal, do primeiro emprego em carteira de trabalho e previdência social. Tá. Adriana,
O que não se caracteriza aí para efeito de primeiro emprego, já que você se referiu aí no slides anterior, que a finalidade é para dar oportunidade de primeiro emprego para as pessoas de 18 a 29 anos. Vamos supor que, de repente, você já trabalhou como menor aprendiz, como contrato de experiência, como contrato intermitente, de acordo com a nova legislação trabalhista. Talvez também tenha trabalhado por contrato avulso, por trabalho avulso. Se você, porventura, trabalhou nestas situações, esses tipos de atividade que você exerceu aqui, nestas modalidades que você foi contratado, não ficou caracterizado como um primeiro emprego. Então, nestes casos aqui, se você passou por essas situações, você tiver entre 18 e 29 anos, você pode sim ser contratado nesta modalidade do contrato verde e amarelo. Porque não é caracterizado como primeiro emprego aqui estes vínculos laborais. Tudo bem? Você vai falar, tá, Adriana, já entendi essa primeira parte. Agora vamos lá. O contrato de trabalho verde e amarelo valerá para quem está na ativa. Aí você vai falar, Adriana, mas como assim quem estiver na ativa? Vamos entender melhor este assunto. Olha o artigo 2. A contratação de trabalhadores na modalidade de contrato verde e amarelo será realizada exclusivamente para novos postos de trabalho e terá como referência a média do total de empregados registrados na folha de pagamento da sua empresa entre o dia 1º de janeiro a 31 de outubro de 2019. Então, vocês já entenderam aqui que não adianta o trabalhador querer dispensar aquele funcionário que tenha entre essa idade, 18 e 29 anos, para depois querer contratá-lo nesta modalidade nova verde e amarelo. Você vai falar o seguinte, por que eles fariam isso? Porque vocês vão observar que no artigo 9º desta medida provisória, lá está dando isenções para os empregadores. Eles vão ter isenções ali se contratarem nessa modalidade. Mas aqui vocês já viram, então, para quem já teve o seu primeiro emprego, seletista, contribuinte já da Previdência Social, naquele caso não podem ser dispensados para contratá-los aqui nessa modalidade. Tá bom, vamos embora. Como será apurada a média para a contratação de empregados nesta modalidade? Adriana, já que você citou este assunto aí. Veja o parágrafo 1º deste artigo. A contratação, vamos aqui, a contratação total de trabalhadores na modalidade do contrato de trabalho verde e amarelo ficará limitada aí a 20%. De que, Adriana? Do total de empregados da empresa, levando-se em consideração a folha de pagamento do mês corrente de apuração. Vejam isso, esta minha observação. Todo mês em que pretender contratar nessa modalidade de trabalho verde e amarelo, será preciso saber aí o número de funcionários da empresa. Então, para se chegar nessa média desses 20%, é claro, não esqueçam lá que eu falei no início aí daquele período de janeiro a 31 de outubro, para fazer aí o cálculo. Agora, é claro que se você vai contratar dentro de um determinado mês, você vai precisar fazer ali aqueles cálculos para achar esses 20%. Mas na frente eu vou fazer alguns cálculozinhos aqui e vocês vão entender melhor. Adriana, tá. Agora vamos ver este parágrafo 2º. As empresas com até 10 empregados, inclusive aquelas constituídas a partir de janeiro de 2020, elas ficam autorizadas a contratar empregados nesta modalidade do contrato verde e amarelo. Porém, se ultrapassar esse limite de 10 funcionários aí, elas já entram naquela regra da contratação dos 20%. Ela vai ter que observar e fazer aqueles cálculos como se fosse uma situação normal, tudo bem? Agora, vamos ver aqui, ó, como será calculada a média desses 20%. Quantitativamente, vamos entender melhor aqui. Vejam isso, está no parágrafo 3º deste artigo. Para a verificação do quantitativo máximo de contratações de que trata o parágrafo 1º, acabei de falar lá dos 20%, deverá ser computado como unidade de fração igual ou superior a 5 décimos e desprezada a fração inferior a este valor. Vamos ver um exemplo a seguir, vai ficar mais claro aí que você já deve falar o que ela está dizendo aqui.
Eu montei para vocês um cálculo, que foi o meu entendimento dessa medida provisória, apesar que eu acho que ela ainda tem alguns pontos que não deixou muito claro para a gente, mas tudo bem, vamos lá. Encontrando a média de funcionários a ser contratado nessa situação que eu falei agora dos 5 décimos. Vamos supor que lá na sua empresa você tem aí, naquele período mencionado, 633 funcionários. Se você aplicar os 20%, você vai achar aqui 126,6. Se vocês observarem estes 6 décimos, ele está acima de 5 décimos. Neste caso, você vai poderá considerar um funcionário a mais nessa sua contratação. Ou seja, você vai poder contratar 127 empregados. Por outro lado, você vai falar, não, Adriana, eu só tinha 611 funcionários. Vou aplicar os 20%, me deu aqui um valor de 122,2. Que história é essa? Como é que eu acho uma quantidade de funcionário desse jeito aqui? O 2 décimos, ele está abaixo de 5 décimos. Por isso que destressa, é o que eu acabei de ler anteriormente para vocês. Neste caso, você só poderá contratar os 122. Esquece o que passou aqui nesta situação. Tá vendo? Olha, acima de 5 décimos aumenta 1. Abaixo de 5 décimos, desconsidera. Adriana, esse assunto parece que é bem complexo. Não é, não. Vamos aqui que vocês vão entender com calma. O trabalhador contratado por outras formas de contrato de trabalho, uma vez dispensado, não poderá ser recontratado pelo mesmo empregador na modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo pelo prazo de 180 dias, ressalvado o disposto no parágrafo 1 do artigo 1º, que são aqueles lá, aprendiz, o avulso, intermitente e tal. Você vai falar, peraí, Adriana, você acabou de me falar lá que não pode. Se o funcionário está nativo, o empregador não vai poder ir lá dispensá-lo para recontratá-lo aqui. Mas então, isso quer dizer que se o trabalhador dispensar aqui e esperar 3 meses, ele pode recontratar? No meu entendimento, não pode. Eu também não consegui entender bem este parágrafo 4º desta medida provisória 905. Porque que situação que se enquadraria aqui? Eu não consegui entender. Se alguém souber, deixa aí, por gentileza, no meu canal e dessa forma estaremos aí ajudando a todos. Agora, o parágrafo 5º, ele diz o seguinte: fica assegurado às empresas que em outubro de 2019 apurarem quantitativo de empregados inferior em no mínimo 30% em relação ao total de empregados aí registrados em outubro de 2018. O direito de contratar na modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo, observado o limite de 20% previsto no parágrafo 1º, é independentemente do disposto no CAT. Você vai falar, também não entendi quase nada aqui não, Adriana. Então vamos ver aqui um exemplo também que eu montei de acordo com o meu entendimento. Vamos supor que lá em outubro de 2018, eu tivesse lá na minha folha 860 funcionários. Eu tive uma redução grande aqui, né? Porém, aqui em outubro de 2019, eu fiquei, então, com 140 funcionários. Meu Deus, eu tive uma redução de 83,72%. Aí você vai falar, mas isso aqui está acima de 30%, Adriana? Não entendi. Porém, lá está dizendo, aquele percentual de 30% é no mínimo. Por isso que eu entendi que nós temos que fazer esse cálculo para saber nesta situação desta redução. Se você pega 100 menos 16,28, vai dar os 83,72. Aí você vai falar, mas peraí, como é que você chegou nessa situação? Veja aqui, a memória de cálculo. Você vai pegar os 140 que você tinha, então, em outubro de 2019, vai dividir pela quantidade que você tinha lá em outubro de 2018, multiplica por 100 e você vai achar aqui o percentual de 16,28%. Ah, tá. Então, está abaixo do mínimo lá dos 30%. É o que eu entendi. Então, seguindo este raciocínio, você poderá contratar também nessa modalidade aí verde e amarelo, observando o limite de idade das pessoas. Tá, Adriana, até agora eu estou entendendo o que você está falando. Agora me explica aí, existe limitação de salário base para a contratação do contrato verde e amarelo? Vamos saber? Poderão ser contratados na modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo os trabalhadores com salário base mensal de até um salário mínimo e meio nacional. Eu coloquei aqui para vocês salário mínimo em 2020.
Quando eu preparei este material, eu já tinha colocado o salário mínimo que já havia sido divulgado no valor de R$ 1.039. Porém, já tivemos informação que esse salário mínimo vai ter um aumento a partir de fevereiro de 2020, ele vai passar para R$ 1.045. Neste caso, depois vocês então vão fazer os cálculos com base no salário novo, dependendo de quando você for fazer aí as suas contratações. E por que, Adriana, um salário mínimo e meio nacional? Porque dependendo do estado, nós sabemos que existem aí salários com tetos diferenciados. Não seria o salário mínimo, né? Acaba que eles pagam um pouquinho a mais daquele salário mínimo estipulado aí o nacional. Mas para efeito desta contratação, você tem que seguir o salário mínimo nacional. Ah, tá bom. Então vamos lá, Adriana. É garantida a manutenção do contrato na modalidade de contrato verde e amarelo quando houver aumento salarial após 12 meses de contratação. Se depois de 12 meses você der um aumento para o seu funcionário nessa situação, aqui, pelo que eu entendi, será mantido. Agora, tem que tomar cuidado aí. Está limitada a isenção das parcelas. Lembra que no início do vídeo aqui eu falei para vocês que de acordo com o artigo 9º dessa medida provisória, os empregadores vão ter benefícios aí, algumas isenções de tributos, de contribuições previdenciárias aí? Então é exatamente isso. Se você for dar o seu aumento, aquele aumento, ele, para efeito da isenção, vai ser com base no salário e meio aí que você estipulou. Então, cuidado, hein? Fiquem bastante atentos aí. Tudo bem, Adriana. Agora me diga o seguinte, o empregado ele perderá os seus direitos se eles forem contratados nessa modalidade VA? Será? Acho que não, né? Não pode? Os direitos previstos na Constituição são garantidos aos trabalhadores contratados nessa modalidade verde e amarelo, é claro, né? Os trabalhadores que se refere o CAPT gozarão dos direitos previstos no Decreto 5452 de 1943, que é o nosso decreto da CLT, e nas convenções e nos acordos coletivos aí, etc. Então, não vão perder os direitos de vocês, não. O que vai acontecer aqui em algumas situações é que vão ter, de repente, valores diferenciados, mas vocês não vão perder direitos. Vamos seguindo aqui que vocês vão entender direitinho. O contrato verde-amarelo será por tempo determinado ou indeterminado? O que vocês acham, hein? Será que vai poder, ad eterno, contratar pessoas entre 18 e 29 anos aí, direto? Será, Adriana? Vamos saber? O contrato de trabalho verde-amarelo, ele será celebrado por 24 meses a critério do empregador. Você vai falar, peraí, mas o que é isso? Quer dizer que dentro daquele período de 24 meses, o empregador é que vai escolher ali por quanto tempo ele quer contratar aquele empregado. Por 3 meses, por 6 meses, por um ano, ele que vai definir. Porém, não haverá prorrogação. Não vai poder ter mais uma nova contratação. Terminou esse prazo de 24 meses, já vai para o contrato indeterminado. Tudo bem, Adriana. Até aqui estou entendendo bem o que você está falando. E agora? O contrato verde-amarelo poderá ser aplicado para qualquer tipo de atividade? Até me questionaram aí no meu canal, hein? Vamos ver? Eu acredito que o contrato de trabalho verde-amarelo, ele poderá sim ser utilizado para qualquer tipo de atividade, transitória ou permanente, e para substituição aí transitória de pessoal permanente. Não tem problema nenhum. Só que mais adiante vocês vão ver que tem uma vedaçãozinha aí. Então, fiquem atentos. Mas aqui pode ser, sim, utilizado para qualquer tipo de atividade. Tudo bem. O contrato verde-amarelo poderá ser prorrogado, Adriana? Vocês viram que eu falei que não, né? Ele não pode. Mas vamos ver aqui o que está dizendo. Olha, o parágrafo 2º. O disposto no artigo 451 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto 5452, que é o da nossa CLT, não se aplica ao contrato de trabalho verde e amarelo. Entendeu? Não, Adriana, não entendi. Então, vou ler para vocês esse artigo 451. O contrato de trabalho por prazo determinado, que tácita ou expressamente for prorrogado por mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Agora você entendeu, né? Por isso que eu falei. Não tem prorrogação. Parágrafo 3º. Adriano, o contrato de trabalho verde e amarelo será convertido automaticamente em contrato por prazo indeterminado. Quando? Quando ultrapassado esse prazo que eu falei dos 24 meses.
Passando o quê? Passando a incidir as mesmas regras dos demais trabalhadores aí de acordo com a nossa CLT. E quando? A partir da data da conversão, é claro, ficando aí afastadas as disposições previstas nessa medida provisória. Certo? Beleza, Adriana. Vamos agora aqui ver o que está dizendo. Quais são os pagamentos antecipados que os trabalhadores vão poder receber nesta modalidade aí? Vamos saber? Primeiro, ao final de cada mês ou de outro período de trabalho, caso acordado entre as partes, empregador e empregado, desde que inferior a um mês aí, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas. Vamos ver o que você vai receber todo mês lá, bonitinho. Sua remuneração, 13º salário profissional, férias proporcionais com acréscimo de 1/3. Todos os meses você vai estar recebendo antecipadamente aí, seu 13º, suas férias. Só cuidado, hein? Quando chegar lá no finalzinho do ano, você já recebeu. Como vai funcionar a multa do FGTS nesse contrato aqui, Adriana? Verde e amarelo, eu estou apavorado, porque estão falando aí fora que reduziu para 20%, eu estou chorando, porque normalmente a multa é 40%, eu vou perder 20%? Vamos entender esse assunto aqui. Olha isso. A indenização, no caso, esta multa, sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, inclusive está previsto no artigo 18 da Lei 8.036 de 1990, poderá ser paga por acordo entre empregado e empregador, de forma antecipada mensalmente. Olha que beleza! Você não vai receber quando você for demitido ainda, você pode ir recebendo. Se vocês se acordarem ali, tiver tudo bonitinho e registradinho, o seu empregador já pode te antecipando aí a sua multinha, mas vai prestando atenção aqui. Mensalmente, né? Ou em um outro período de trabalho acordado entre as partes. Aí vai depender da negociação de vocês. Desde que inferior ao mês, né? Juntamente com as suas parcelas que eu acabei de passar para vocês. A sua remuneração, 13º e 1/3 das suas férias. Você vai poder recebendo isso aqui. Aí você vai falar assim do outro lado. Pera aí, Adriana. Eu, empregado, sim, se eu cometer, por acaso, eu não vou fazer isso, mas por acaso, se eu cometer alguma coisinha lá dentro, eles me demitem dentro da empresa que eu estiver trabalhando, e eles me demitirem por justa causa, eu já fui recebendo aqui essa multa proporcional, vou ter que devolver agora? Como é que fica esse negócio aí? Vamos saber, né? Veja o parágrafo 2º. A indenização de que trata o parágrafo 1º, acabamos de ler, ela será paga sempre pela metade, sendo o seu pagamento irrevogável, independentemente do motivo da sua demissão. Então, eu acabei de responder aí a sua pergunta. Por isso que eles já definiram aqui a multa pela metade. Então, você, nesta situação, se vocês optarem, tanto o empregador quanto você, se chegarem no acordo que vai recebendo essa multa antecipadamente, você está tendo o benefício que você está recebendo ela antecipada. E o empregador, por sua vez, vai pagar apenas 20%. Porém, se você, por algum motivo, for dispensado por justa causa, se for o caso, porque normalmente recebe quando não tem justa causa, né? Mesmo nessa situação, você já recebeu, não tem problema nenhum. Você vai receber aí, não tem que devolver dinheiro nenhum, não tem problema. É o que está definido aqui. Mas vamos continuar. Mesmo, né, por justa causa, nos termos do disposto do artigo 482 aí da nossa CLT 5452 de 1943. Vamos adiante. Adriana, tá bom, já entendi agora. Se eu fizer o acordo, vou receber apenas sobre 20%, mas eu já vou recebendo ela todos os meses. Isso vai me ajudar. Já vou fazendo aí alguma programação na minha vida. De quanto será a alíquota, então, nesse caso do FGTS aí? Normalmente é 8%. Eu também vou ter esse direito de 8%? Será? Olha o que diz o artigo 7º desta MP 905. No contrato de trabalho verde e amarelo, a alíquota mensal relativa à contribuição devida para o FGTS, que trata o artigo 15 da Lei 8.036, que é a lei do FGTS, será de 2%, independentemente do valor da remuneração que você receber. Claro que nós sabemos que a sua remuneração está limitada, né? Pelo que eu já passei para vocês. Mas será de 2% e não 8% nesta situação. Já que eles estão, pessoal, fazendo uma forma, essa nova modalidade, é para que os empregadores deem uma oportunidade para as pessoas que nunca tiveram o seu primeiro emprego. E aqui já está determinando que vai ser uma única vez, vai ser por 24 meses. De repente, você já está na empresa, deu certo,
depois sai automaticamente dessa modalidade, já vai para o contrato indeterminado, com todos os seus benefícios normais. Eu prefiro pensar dessa forma aí, que não seria uma coisa tão assim desagradável, vamos pensar, mas é apenas a minha opinião. Aqui eu estou passando as informações correspondentes a esta medida provisória. Veja aqui o artigo 8º desta MP 905. Adriana, será permitido fazer horas extras neste trabalho verde-amarelo? Vamos ver? A duração da jornada diária de trabalho no âmbito do contrato de trabalho verde-amarelo, ele poderá, sim, ser acrescida de 2 horas aí, vai poder, sem problema nenhum. Né? Observando aí essas situações, vocês deem uma olhada depois. A remuneração da hora extra, ela será de no mínimo aí 50% superior à remuneração da hora normal, já funciona desta forma. É permitida a adoção de regime de compensação de jornada também, a nossa legislação trabalhista já prevê também isso aí. O banco de horas, ele poderá ser pactuado aí por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra neste período de 6 meses, vocês têm que ficar atentos também. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho verde-amarelo, sem que tenha havido aí a compensação integral dessa jornada extraordinária pactuada entre vocês, é claro que o trabalhador aí, ele terá o direito ao pagamento dessas horas não compensadas, calculadas aí de acordo com a sua remuneração. Adriana, quais serão os benefícios do contrato de trabalho? Quais serão os benefícios do contrato de trabalho verde-amarelo? Nesta situação aqui, são os benefícios dos empregadores. Eu fiz já a menção para vocês aí anteriormente sobre este artigo 9º aqui, que os empregadores vão ter alguns benefícios se contratarem nestas modalidades. Vamos dar uma olhada? Olha isso. Ficam as empresas isentas das seguintes parcelas incidentes sobre a folha de pagamento dos contratos na modalidade verde-amarelo. Quais são elas? Aqueles 20% da parte patronal, depois podem dar uma olhada aqui, que eu não vou ler tudo, senão esse vídeo vai ficar em 3 horas, não tem necessidade. O inciso 2 também fala que ficará isento da contribuição do salário educação, também da contribuição social destinadas aí aos 5 S's, que agora não é mais 5 S's, né, Adriana? Olha aí, quantidade de S's agora, mas são aquelas contribuições devidas aí para as outras entidades, né? Também não vão recolher essas contribuições. Beleza, Adriana? Estou entendendo até agora tudo que você está falando. Não sei se eu estou concordando com tudo, não, mas eu estou entendendo. Como será a rescisão do contrato de trabalho verde-amarelo? Na hipótese de extinção do contrato de trabalho verde-amarelo, serão devidos os seguintes haveres rescisórios, calculados com base na média mensal dos valores recebidos pelo empregado no curso do respectivo trabalho. Aqui estão o primeiro inciso, a primeira informação aí dessa sua indenização sobre o saldo do FGTS aí, previsto lá no artigo 18 da lei, né? Caso não tenha sido acordada antecipação. O que quer dizer isso aqui? Se caso você não fez o acordo lá com o seu empregador, que você iria receber os seus 20% da multa rescisória antecipadamente a cada mês, junto com as suas outras remunerações, neste caso aí, quando acontecer a sua rescisão, você entra na regra normal, recebendo os seus 40%. E as demais verbas trabalhistas aí que lhe forem devidas. Adriana, perfeito. O que aplica e não se aplica neste contrato aí, verde-amarelo? Olha isso. Não se aplica nessa situação, quer dizer que não precisa pagar. Ao contrato de trabalho verde-amarelo, a indenização prevista no artigo 479, aqui eu já vou pular e vou para o artigo 479 para vocês já entenderem o que está dizendo aqui que não se aplica. E depois vocês vão ver que vai ter um outro slide que vai falar o que aplica, que é este artigo 481. Vamos lá. Veja aí o 479. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que sem justa causa despedir o empregado, ele será obrigado aí a pagar-lhe a título de indenização e por metade a remuneração a que ele teria direito até o término do contrato. Ok? Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta do salário será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização aí
a rescisão dos contratos. Ok. Este aqui, então, não se aplica para estes empregados que estiverem nesta contratação, nesta modalidade de contrato verde-amarelo. Mas o 4181 vai se aplicar. O que quer dizer esse artigo 481? Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplica-se, caso seja exercido aí tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão do contrato por prazo indeterminado. Aí você vai entrar nas regras normais dos demais empregados já hoje existente aí na nossa CLT. Ok, Adriana? O que você ainda tem para falar aqui para gente? O empregado, ele terá direito ao seguro-desemprego, Adriana, nessa modalidade? Eu quero saber, porque vai que eu seja dispensado aí, eu vou precisar de um dinheirinho, será que eu vou ter direito? Vai ter direito sim. Poderão ingressar no programa seguro-desemprego, é claro que desde preenchida aí as regras, os requisitos. Adriana, quais as prioridades aí que eu fiquei sabendo que eu vou ter direito aí nessa contratação de contrato verde-amarelo? Olha isso. Os trabalhadores contratados na modalidade de contrato verde-amarelo receberão prioritariamente ações de qualificação profissional conforme disposto em ato do Ministério da Economia. Tá vendo que chique? Agora, Adriana, me diga uma coisa. O que é facultado ao empregador, aqui é o empregador, no contrato verde-amarelo? Está no artigo 14. Para fins do disposto nesta medida provisória, é facultado ao empregador comprovar perante a Justiça do Trabalho, é facultado, não obrigado, um acordo extrajudicial de reconhecimento de cumprimento das obrigações trabalhistas para com o trabalhador, de acordo com estes embasamentos legais. Então, ele já pode fazendo isso aí para que depois, no finalzinho, já esteja com a situação regular e ele não tenha nenhum problema. O que é seguro de risco no contrato verde-amarelo, Adriana? Eu vi esse assunto lá, não entendi muito bem, não. Então, vamos entender aqui. O empregador, ele poderá contratar nos termos do disposto em ato do Poder Executivo Federal e, mediante acordo individual escrito com o trabalhador, um seguro privado aí para acidentes pessoais, né? Para os seus empregados que vierem a sofrer algum infortúnio, né? No exercício das suas atividades aí. Quais são eles? Para qual é a finalidade? Para acidentes de morte, né? Morte acidental, danos corporais, danos estéticos e danos morais. Nesta situação aí que vai poder utilizar. Agora, prestem atenção aqui. O parágrafo 2º está dizendo o seguinte: a contratação de que trata o caput, que nós acabamos de falar aí, desse seguro de risco, não excluirá a indenização a que o empregador está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Tá? Então, pode ficar tranquilos. Caso o empregador opte pela contratação desse seguro de risco, que trata aí o CAPT, ele permanecerá obrigado ao pagamento de um adicional de periculosidade aí de 5% sobre o salário base do empregador, do trabalhador, Adriano, claro. O acidente de periculosidade, o adicional de periculosidade, esse 5% que eu acabei de falar para vocês, ele somente será devido quando houver aí exposição permanente do trabalhador caracterizado pelo efetivo trabalho em condições de periculosidade por, no mínimo, 50% de sua jornada normal de trabalho. Acho que aqui você não vai ter dificuldade de entender, certo? Você, para receber esse 5% aí adicional, você vai precisar ter aí naquela sua hora trabalhada, pelo menos 50% ali daquela quantidade das suas horas tem que corresponder a uma atividade de risco, para você poder receber esse adicional aí, tá? Tudo bem, Adriana? Então, vamos lá. Está quase acabando. A contratação pela modalidade do contrato verde-amarelo terá prazo? Sim, já falei bastante aí no início, né? Fica permitida a contratação, está no artigo 16, fica permitida a contratação de trabalhadores pela modalidade de contrato de trabalho verde-amarelo no período de janeiro de 2020 agora, até 31 de dezembro de 2022. Então, viu que começou agora, em janeiro. Hoje é 16 de janeiro de 2020, é o dia que eu estou gravando aqui para vocês, mas desde o dia 1º agora de janeiro já está valendo. Vai até 31 de dezembro de 2022. Mas prestem atenção aqui. Olha o parágrafo 1º. Fica assegurado o prazo de contratação de até 24 meses nos termos do disposto do artigo 5º, ainda que o termo final deste
contrato seja posterior a 31 de dezembro de 2020. Você vai falar, não entendi aqui, Adriana. Aí eu vou falar, poxa vida, estou falando aqui um tempão para você e agora você vem me falar que não entendeu aqui? É simples, pessoal. Brincadeirinha, né? É simples de entender. Quer dizer que até esta data, 31 de dezembro de 2022, vocês ainda podem contratar um funcionário nessa modalidade aqui. Mesmo que seja para mais 24 meses lá na frente, depois do dia 31 de dezembro, não tem problema. Tá entendendo? O que não pode é, a partir de janeiro de 2023, por exemplo, você ir lá e contratar nessa modalidade. Aí já acabou. O que pode é que vocês aí, empregadores, vão poder ir contratando até 31 de dezembro de 2022 nessa modalidade. Não interessa quando vai ser que você vai fazer a sua contratação aí. Tudo bem? Havendo infração aos limites estabelecidos no artigo 2, o contrato de trabalho na modalidade aí de contrato verde e amarelo, ele será transformado automaticamente. Por isso que eu falei, se ultrapassar esse período dos 24 meses, que eu acabei de explicar aí para vocês, passa automaticamente e entra as regras normais do contrato de trabalho aí, o indeterminado, né? Lembrando que as multas são muito altas, não tenham dúvidas que elas são pesadíssimas, já verifiquei essas multas, só não coloquei aqui no material para vocês para não ficar muito pesado, porém vocês vão dar uma olhada no artigo 634A da consolidação do nosso CLT 5452 de 43, deem uma olhada, quando vocês pesquisarem aí, de repente pelo Google mesmo, vocês vão ver que esse artigo 634A, ele sofreu uma alteração. Uma não, né? Algumas alterações e quando você verificar, ele vai te remeter para um outro embasamento legal onde você vai visualizar todas as multas, mas são pesadas se vocês não cumprirem rigorosamente o que está determinando aqui. Existe vedação, Adriana, na contratação aí pela modalidade? Você até fez uma observação lá anteriormente. Vamos lá? É vedada sim a contratação sobre modalidade de que trata esta medida provisória de trabalhadores submetidos à legislação especial. De repente pode ser, né, que já exista aí uma determinada situação, determinada empresa ou atividade, sei lá, ela é obrigada a ter que contratar trabalhadores aí que já entra numa regra diferenciada, numa legislação especial. Neste caso não entraria aqui nessa medida provisória. Adriana, quem compete aí a coordenar essas normativas todas sobre esse contrato verde e amarelo? Compete ao Ministério da Economia, coordenar, executar, monitorar, avaliar e editar normas complementares aí relativas ao contrato de trabalho verde e amarelo. Acabou, Adriana! Acabou, tá vendo? Não doeu nada, com calma, chegamos aqui, mas eu vou gravar também aí os vídeos todos para vocês, bem por tópicos, né? Para facilitar aí o entendimento de vocês, tá bom? Lutar sempre e desistir jamais é a parte mais importante que eu gosto de ficar citando aí. E é claro, o mais importante também aqui é pedir para que vocês não deixem de compartilhar esses meus vídeos. Vamos lá, vamos fazer este canal crescer bastante aqui. Cada vez mais eu vou disponibilizando informações para vocês aí, tributárias, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, vamos lá.